Boa tarde a todos. Aqui é o Fabiano Melo. Hoje, dia 16 de maio de 2023, eu tô aqui no bairro Canela City, realizando com a equipe a construção de um muro de mais de 60 metros linear em bloco. E o que eu queria passar para vocês não é a respeito do nosso trabalho, não é a respeito do nosso serviço, mas sim uma reflexão que o Senhor, o Deus de Israel, compartilhou comigo. Nós fomos solicitados para poder fazer esse muro com a proposta de realizar 10 apartamentos aqui nesse local. E tudo irá depender do muro. Pois bem, há poucos anos atrás, especificamente deixa eu ver se eu consigo virar, mas não vou conseguir. Há pouco tempo atrás, provavelmente há 3 anos atrás, eu estava orando, buscando ao Senhor, e estava começando a pandemia, né? Aqui na região dos Lagos, no estado do Rio de Janeiro. Eu não sei aí onde você mora, onde você que vai estar ouvindo essa reflexão, vai estar ouvindo esse vídeo, mora. Aqui fechou tudo. E a gente novo aqui no local, com a empresa nova aqui no local. E o Senhor, eu comecei a buscar o Senhor, comecei a jejuar, comecei a orar. E perguntei a Deus, porque as coisas começaram a se fechar, as portas começaram a se fechar, a gente estava começando a ser conhecido, mas as portas começaram a se fechar. E eu comecei a buscar o Senhor em oração, em jejum. E o Senhor me respondeu. Um certo dia, o Senhor falou comigo assim: meu filho, me declare o que você tem dentro de casa. Eu parei para analisar, conversei com a pessoa que estava comigo. Falei assim: olha, Deus mandou perguntar o que eu tenho dentro de casa, para me declarar o que eu tenho dentro de casa. Então, eu parei para perguntar ao Senhor novamente. Eu estava criando animais, né, galinhas, pensando em criar codornas. E comecei a buscar o Senhor, e o Senhor repetiu novamente para mim: meu filho, declare-me o que tu tens dentro de casa. Eu fiquei sem entender. Comecei a apressar as coisas. Falei assim: será que o Senhor está querendo que eu trabalhe com animais? Será que o Senhor está querendo que eu amplie as vendas? Porque aqui na região dos Lagos, a galinha caipira, você consegue um bom valor, você tem como se sustentar com poucas galinhas, até com codorna. Comecei a estudar, a planejar sobre isso e não entendi. Chegou a pandemia, me mudei de onde eu estava, de Iguabinha, fui morar no centro de Iguaba. No centro não, perdão, um pouco mais no interior de Iguaba, mais 10 minutos do centro, né? Da orla para onde eu estava morando era 10 minutos. E a pandemia veio de uma forma violenta, fechou-se tudo. E tudo que eu tinha construído nesse tempo, eu perdi tudo. Os bens que eu tinha construído, eu acabei perdendo. Pois bem. E eu fiquei com aquilo na cabeça, entrei em depressão. Entrei numa depressão tão profunda que, por causa de dívidas, não tinha dinheiro nem para alimentação. A gente pedia dinheiro às pessoas para poder ter às vezes o que comer. Um irmão em Cristo começou a ver os nossos apertos e nos ajudou, né? Até pouco tempo atrás ele estava nos ajudando. Fomos morar numa casa dele depois que saímos dessa casa.
e sem entender. Eu comecei a ficar jogado numa cama, preocupado, com medo. Fiquei tão depressivo que nem telefone eu queria mais atender. Com medo das cobranças, com medo de tudo. Só que nosso Deus, ele é lindo. Foi prometido através de pessoas ligadas ao prefeito. Eu trabalho com topografia, né? Trabalhamos com topografia, sou técnico em topografia, edificações, eletrotécnico e técnico em telecomunicações. E temos a nossa empresa de higiene. E foi prometido a mim trabalhar na topografia de Iguaba. Estava fazendo bastante serviço. E com isso eu caiu um serviço nesse meio termo de fazer uma terraplanagem. E adquirimos um teodolito para poder trabalhar nessa área, sendo que os homens fazem promessas que acabam quebrando. Só que quando Deus abre a boca, ele cumpre. Teodolito ficou parado em casa, usei ele uma vez, 2 vezes, 3 vezes com serviço. Isso me gerou alguns transtornos, por ter investido dinheiro em um lugar que não era para ter investido. Comecei a querer vendê-lo, vender algumas outras ferramentas que tinha, só que o Senhor não permitiu. Vou falar aqui hoje que Deus não permitiu, por quê? Quando eu parei para poder querer vender, todas as pessoas que queriam comprar, no início queriam, firmavam um acordo e depois não desistiam. E a gente sem entender, eu praticamente sem entender. Só que aonde eu quero chegar para que vocês venham entender? A gente saber, entender, identificar qual verdadeiramente é a voz de Deus para a nossa vida. Para que a gente não venha causar transtorno para nós e para outrem. Mediante a isso, eu peguei e comecei a desistir de orar. Fiquei sem fé. A fé foi embora. Não acreditava mais que, por causa das lutas, que Deus ouvia as minhas orações. Engano meu. Hoje de manhã, eu preocupado, perguntando ao Senhor as coisas que ainda estão por vir, o Senhor começou a abrir portas. Eu falei, Senhor, será que essas portas elas vão continuar abertas? Será que o Senhor vai continuar abrindo portas? Ou essas portas vão ser só ilusão, como as demais? O braço já está cansando. Tô ficando velho. Então, meus queridos, o Senhor me fez lembrar do que Ele tinha prometido lá atrás. O Senhor hoje de manhã falou comigo de uma forma muito forte. Ele falou, meu filho, lembra-te quando eu te falei, declares para mim o que tu tens dentro de casa, dentro da tua casa. Eu falei, lembro. Eu falei, que casa, Senhor? Ele, não, a sua casa. O que você tem dentro de você? Lembra que toda sabedoria quem dá sou eu. Aleluia. Lembra que tudo aquilo que eu faço é perfeito? Eu falei, sim, Senhor. E eu comecei a me alegrar no Senhor, porque há muito tempo eu não via a voz de Deus. Há muito tempo o Senhor não falava comigo nessa profundidade. E Deus começou a tratar comigo. Começou a me fazer lembrar tudo aquilo que Jacó passou. Porque homem que passou por prova foi aquele homem. E eu me lembrei das lutas, das provas, de tudo que ele passou, das enganações que ele passou. Porque é muito fácil falar que Jacó foi enganador, e não foi. Ele passou por enganações, ele viveu enganações, ele foi enganado várias vezes. E a última vez, ele estava tão cansado que ele desistiu de viver. Mas, pastor, por que o senhor está falando isso? Eu vou te dizer. Quando
chegou o tempo das perseguições estarem tamanhas quando Jacó foge de perto do seu tio que o queria matar. Ele volta para sua terra, para a terra dos seus pais, e lembra que o seu irmão também estava querendo destruí-lo, queria o matar. E quando ele volta para sua terra, ele já desistindo de tudo, ele pega a sua família. Conhecemos a história, você que não conhece, é só pegar lá em Gênesis e ler. Quando ele pega a sua família e manda a sua família para um lado, ele tinha mandado os espias verem se os moços, né, se os funcionários do seu irmão, falando hoje em dia, estava vindo até ele para que a sua família não sofresse dano algum. Ele mandou a sua família para um caminho. Ele foi até Jaboque. Só que em Jaboque Deus tinha programado um encontro com Jacó. É forte isso. Em Jaboque, Jacó se encontrava sozinho, só que Jacó colocou um intento no seu coração de não fugir mais. Ele queria guerrear. Ele estava tão cansado, ele estava se achando como se fosse um rato num canto, espremido. E quando ele chega até Jaboque, quando ele atravessa o val, a Bíblia vai nos dizer que ele encontra um moço, encontra um varão. Esse varão vai até ele e começa a guerrear com ele. Ele pergunta para esse varão o seguinte: quem és tu? E aquele varão começa a guerrear com ele toda a madrugada. E a Bíblia vai nos dizer que ele luta com aquele varão, com aquele homem, até o raiar da alva, até o raiar do dia, praticamente às 6 horas da manhã. E aquele varão dizendo para ele: me larga, me deixe ir, me deixe ir. Ele falou: não te deixarei ir, se não me abençoares. E a Bíblia diz que aquele varão pergunta para ele: qual é o teu nome? Jacó olha para dentro dele e fala para ele o seguinte: eu me chamo Jacó. Aleluia. Aquele varão saca ali da espada, fere-lhe a coxa. Ele diz para ele o seguinte: a partir de hoje nunca mais se chamará Jacó, porque tens lutado com Deus e com os homens e tem prevalecido. Por que eu estou gravando esse vídeo mostrando isso aqui? Eu não entendi o que o Senhor tinha falado comigo há 3 anos atrás. Talvez você está pensando em desistir, talvez você está pensando em largar tudo. Pensando que Deus não fala mais com você, pensando que Deus se esqueceu de você. E pensando como eu pensei, eu pedi a Deus a morte. Aconteceu algo comigo há pouco tempo, há poucos dias, que eu fiquei sem chão. Só que quando Deus te prepara para crescer, quando Deus te prepara para coisas grandes, não adianta entender quais são os propósitos do Senhor. Eu sou meio chato com obra, quem me conhece sabe disso, eu sou meio chato com o serviço. Quando eu pego alguma coisa para poder fazer, eu gosto de entregar na perfeição. Sei que vocês não estão aqui, mas podem ver praticamente a respeito de alinhamento. Isso é só um muro. Isso só é a proteção da casa. Deus manda te dizer hoje como é que está teu muro. Como é que está a proteção da tua casa. O que você tem dentro de casa, o que tem dentro da sua casa, que você pode declarar ao Senhor. Talvez você está achando assim: não tem mais jeito, eu não sei trabalhar com isso, eu não sei trabalhar com aquilo. Olha, eu sou técnico desde 95. Estudei numa escola técnica lá em Niterói, chamada Aniquilagem, que me preparou, só que a minha vida seguiu outro rumo. Eu sempre gostei de ser militar, fui para a vida militar, para a carreira militar, mas graças ao Fernando Henrique eu saí. Depois entrei em uma outra carreira militar, com armaram covardia, que está sendo resolvida em nome de Jesus, mas enquanto isso eu preciso trabalhar. Só que Deus falou comigo há muito tempo que Ele iria me fazer grande, que Ele iria me fazer crescer.
E só quem entende a voz de Deus, só quem entende os planos de Deus, pode suportar o processo. O processo é doloroso, machuca, sangra. No meio do processo, muitas coisas ficam para trás. No meio do processo, muitas coisas param. Mas o que tem dentro da tua casa? Qual é a voz que você tem que ouvir? Se você estiver ouvindo a voz de Deus, o Senhor vai te fazer voar como as aves. Lembra-se de Jacó. Ele poderia ter desistido de tudo. Desde o chamado foi feito para ele dentro do ventre. Quando ele nasceu, ele recebeu a aprovação do Senhor. Mas a vida dele não foi fácil. Se sua vida não está sendo fácil, você tem sido fiel ao Senhor. Aguarde mais um pouquinho, que o Senhor vai te fazer grande. Fica com essa palavra nesse dia, em nome de Jesus. Um grande abraço a todos.